primeira aula da curadoria de Word. Eu me chamo João Vitor e hoje nós vamos começar aprender um pouquinho sobre esse básico do Word. Essa primeira aula é mais uma aula introdutória, que a gente vai entender um pouco mais como funciona a lógica do curso. E além disso, é o primeiro contato que acredito que vocês vão estar tendo um pouco mais científico com essa ferramenta. Então eu quero apresentar mais a base relacionada ao layout e os atalhos que a gente pode, alguns atalhos interessantes como os atalhos de texto, as caixas de leitura. Então essa aula ela está dedicada mais à interface geral do Word e à localização dos principais botões da principal ferramenta e tentar entender como funciona o nosso material. Então vamos lá, vamos começar. Aqui já está o Word aberto, né? Esse Word que a gente está utilizando é o Word 2013, mas só que a nossa aula ela também comporta versões do Word 2010, porque a Microsoft ela vai desenvolvendo e sempre atualizando todos os seus softwares, mas só que existem algumas atualizações que têm grandes diferenças e outras que as diferenças não são tão gritantes, né? Então, por exemplo, a atualização de 2007 é uma atualização que de 2007 para 2010 teve grandes diferenças, então provavelmente a nossa aula não se enquadrará no Word 2010, mas só que a gente está montando uma aula em cima do nosso conhecimento sobre o Word 2013 e sobre o Word 2010. Então, se você tiver o Word 2010, não se preocupe, porque nós também vamos conseguir atender todas as suas demandas. Então, aqui o Word está aberto, o documento, a página inicial, né? Assim, para aqueles que não sabem, você pode abrir o Word vindo aqui na página inicial, logo no início, né? E aqui, por exemplo, na minha página, como é um dos mais usados, ele já está aqui localizado o Word 2013. Caso contrário, você pode vir aqui em todos os aplicativos e a Microsoft ela disponibiliza, é só você procurar sem problema nenhum. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender do Word é a interface geral do Word. Assim que você abre o Word, a primeira coisa que você vai ver é justamente essa imagem que está na tela. É assim que o documento ele se compõe de início. Uma folha em branca, como vocês podem ver, né? E várias opções para você alterar essa folha. Basicamente, para você escrever alguma coisa, é só digitar no teclado, que nem eu fiz agora, e apagar, e basicamente isso. Mas agora vamos lá, vamos entender um pouquinho mais como é que funciona esse layout inicial do Word. A primeira coisa que existe no Word é bom vocês saberem, é a definição de guia, grupo e botão, né, vamos dizer assim. Os guias são esses localizados aqui no início da página, tá vendo? Página inicial, inserir, designer, layout, referências, correspondências, revisão e exibição. Esses são os guias que compõem o nosso Word. O que acontece é que assim, vocês podem acessar esse guia facilmente apertando a tecla Alt no teclado. Ao apertar a tecla Alt, vocês vão ver que aparecem aqui em cima determinadas letras ou símbolos que assim, eles vão direcionar vocês para esses guias. Então, por exemplo, eu apertei Alt C e aí ele me direcionou para o guia da página inicial. E aqui eu tenho várias outras opções que eu posso executar na página inicial só apertando esses botões. Por que eu estou falando isso? Às vezes é interessante você ter domínio sobre o seu teclado. Por quê? Porque quando você está digitando um arquivo, trabalhando tá fazendo algum trabalho, alguma coisa assim, é sempre bom você evitar ao máximo perda de tempo. E quando você tem domínio sobre o teclado e você já tem uma certa facilidade em digitar e essas coisas, fica muito mais fácil porque você evita de ficar perdendo tempo em movimentar o mouse, essas coisas. Então, por exemplo, você aperta Alt e aqui ele vai direcionar vocês para diversas áreas que você pode atuar. Aí, por exemplo, eu já estou na página inicial, que é o primeiro guia. Só que vamos dizer que eu quero ir para o guia Design. Então, eu apertei Alt D. Automaticamente ele vai abrir no guia Designer. Né? Agora eu apertei Alt e aí saiu as teclas e aperto Alt novamente. Agora, por exemplo, eu quero para a tecla Revisão. Então eu aperto V, novamente ele vai me direcionar para todas as áreas da tecla Revisão. É basicamente isso. Então assim, esses são os nossos guias. E geralmente esses guias, eles agrupam coisas que apresentam funções em comum. Por exemplo, essa parte aqui é relacionada ao layout da página, tipo esse guia. Esse guia tem quase tudo que você precisa saber sobre o designer da página. A configuração da página no que diz respeito à orientação, ao tamanho, à coluna, a parte relacionada aos parágrafos. Aí você tem o guia da revisão, que está relacionado à revisão de texto, idiomas, comentários, as alterações que você pode fazer no seu texto. Né, a página inicial, que é tipo, apresenta os aspectos mais iniciais, que vai desde a formatação de fonte a formatação de parágrafo, sabe? O básico mesmo que você tem que saber para escrever um texto. E o que seriam esses grupos? Vocês estão vendo aqui, cada guia, eles são subdivididos? Então, essas subdivisões são os grupos. Por exemplo, aqui no página inicial, esse é o guia da página inicial, mas só que eu tenho, por exemplo, o grupo área de transferência. Aí logo ao lado eu tenho, por exemplo, o grupo fonte.
grupo parágrafo, né? E não é só na página inicial, por exemplo, estou indo para o guia inserir. Aí você tem grupos de páginas, tabelas, ilustrações, aplicativos, mídias, né? Então, às vezes, ao longo das nossas aulas, a gente vai vai usar muitos esses termos de guia, grupo, né? Então é bom vocês ficarem um pouco ligados para saberem do que se refere. Né? E os botões, basicamente, são os botões, né? Tipo, por exemplo, a página inicial, o grupo, o guia inicial, o grupo fonte. Ah, eu tenho o botão de aumentar a letra. Então eu tô clicando, ele tá aumentando a minha letra. Por exemplo, eu escrevi aqui, agora eu cliquei no botão. Vocês perceberam que a letra ficou maior, né? Então, assim, cada botão que vai desempenhar essa tarefa está relacionado com o grupo que ele está localizado, né? Além disso, existem guias que são guias especiais, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles são guias que não estão, nem sempre eles estão presentes na nossa interface inicial. Quer ver? Por exemplo, eu vou inserir uma imagem aqui, e aí, como o nome diz, inserir, você vem na parte de ilustrações e escolhe imagem. Aí vai abrir uma aba, né? E eu vou buscar uma imagem no meu computador para poder inserir. E aqui, pronto, eu estou inserindo a imagem. Pronto, eu consegui inserir a imagem, né? Aí beleza, você tá vendo que aqui os guias eles são os mesmos de anteriormente, mas se eu clicar na imagem vai aparecer um novo guia, que é o guia chamado formatar, que está relacionado a ferramentas da imagem. Então, ou seja, existem guias específicos para determinadas coisas, né? Se eu inserir uma tabela, vai aparecer um guia também específico para ferramentas de tabela. Por exemplo, vocês podem perceber que assim, eu inseri a minha imagem, né? E os guias são os mesmos guias que existiam anteriormente. Mas se eu clicar na minha imagem, vai aparecer um novo guia, que é o guia de formatar imagens, que vem logo no final, ele vem no final de todos os guias, que é o guia de formatação de ferramentas de imagem. E aqui eu tenho vários outros grupos, por exemplo, de ajustar, onde eu posso remover plano de fundo, corrigir cor, efeito, né? Eu posso pegar o estilo, o grupo de estilo, onde eu vejo o estilo da minha imagem, sei lá, eu posso colocar minha imagem com moldura, em 3D, com sombreado, entendeu? Organização, tamanho da imagem, posso cortar a minha imagem. Então, assim, ele é um guia específico. Por quê? Não existe a necessidade de você ter um guia que é responsável por formatar a imagem se não existe imagem no documento. Então, o Word ele já passou por esse processo de atualização que esse guia ele só aparece quando você seleciona uma imagem, porque ele automaticamente associa que você quer formatar essa imagem. O mesmo acontece se eu inserir uma tabela, por exemplo. Se eu inserir uma tabela, existe também um guia específico para a formatação de tabelas, né? Então, existem vários outros guias que não aparecem na página inicial, só que também são importantes, que executam diversas funções. Só que vai depender da utilidade que você quer dar para eles. E por fim, se vocês perceberem, existem grupos, né? Não são todos, né? Só que a maioria dos grupos, né, apresentam esse botãozinho no canto esquerdo. Que botão é esse? Esse botão é o botão da caixa de diálogo. O que isso quer dizer? Na verdade, ele é um botão que vai resumir tudo o que aquele grupo. Que ele resume todas as funções daquele grupo. Por exemplo, eu tenho aqui o grupo da guia e página inicial da fonte. Se eu clicar nesse botão, vai descer essa aba, né? E aqui eu vou ter uma explicação um pouco mais avançada e que eu vou ter outras funções que eu posso usar na minha fonte, entendeu? Por exemplo, aqui a fonte, mas só que tem essa parte relacionada mais avançada, que eu posso fazer novas alterações que no grupo fonte não existem, né? Quer ver, por exemplo, eu quero vir, por exemplo, no layout da página. Então eu aperto Alt P, vem aqui em layout da página. E tá vendo que aqui tem essa caixa de diálogo? Então é só pressionar C. Assim que eu pressionar C, vai descer a caixa de diálogo da configuração de páginas. E aqui eu vou ter várias outras coisas que eu não posso fazer naquele grupo. Por exemplo, o grupo ele trabalha com margem, orientação, tamanho, coluna. Aqui você vê que eu posso colocar margem. E tem vários outros processos de alteração de margem. Papel, entendeu? Não tinha papel antes, só que agora eu posso fazer alterações também no papel da folha que eu quero imprimir. Layout, eu tenho layout de seções, cabeçalhos, sabe? Tudo isso foi organizado pelo Word numa caixa de diálogo que apresentam funções um pouco mais avançadas sobre aquele grupo, né? Vou apagar aqui essa imagem para a gente dar continuidade à nossa aula. Então, assim, da parte relacionada à interface inicial, né, desse início, dessa parte aqui de cima, né, dessa definição de guia e grupo, eu acho que foi basicamente isso. É bem simples, né? Vocês podem ver que os botões, não vou dizer que são autoexplicativos, só que a maioria deles tem o nome, né? E se você deixar o mouse em cima do botão, sem encostar, só por um tempo, aparece um textinho que você pode ler, que faz uma resumida na função daquele botão, né? E além disso, eu acho que
Uma das maneiras que você tem para poder dominar o Word, não só o Word, mas outras ferramentas da Microsoft, é você se aventurar e ir clicando nos botões, entendeu? E vendo o que eles fazem. Assim, um bom aprendizado. Né? Existem realmente algumas funções um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis de serem feitas, mas só que o Word é uma ferramenta muito simples e que é de fácil acesso, né? Qualquer um acho que pode ter domínio sobre essa ferramenta. Outra coisa também que está relacionada a essa parte da interface inicial é a famosa barra de ferramenta de acesso rápido, né? Essa barra de ferramentas de acesso rápido é essa que se encontra aqui em cima. Vocês podem ver que assim, eu posso mudar de guia e para vários grupos, que essa barra de ferramenta ela vai continuar aqui em cima. O que funciona? O nome já diz, é de acesso rápido. Nessa barra a gente geralmente costuma colocar aquelas funções aquelas ferramentas que a gente mais utiliza, né? Por exemplo, o meu Word ele foi personalizado na barra de ferramentas de acesso rápido, eu colocar o botão de salvar, o botão de desfazer e o botão de criar novos documentos e criar uma nova pasta. Ou seja, né, eu posso realmente, cada uma dessas funções, elas se localizam numa determinada região. Por exemplo, salvar. Eu posso vir aqui em salvar, né, arquivo, salvar e salvar como. Só que se eu já deixar essa barra de ferramentas de acesso rápido aqui em cima, é muito mais simples de ter acesso. Então reduz o meu trabalho. E além disso, cada uma dessas barras, elas apresentam um determinado atalho que a gente vai ver. Por exemplo, se você pressionando aqui em cima, a parte de salvar, o Word ele coloca que é Ctrl B. Então eu venho aqui e aperto Ctrl B. Então ele vai diretamente para a aba de salvar meu documento. Entendeu? Aí agora eu quero, por exemplo, desfazer. A tecla desfazer é o que você faz alguma coisa, entendeu? Eu fiz alguma coisa no meu documento, agora eu quero desfazer. É o famoso Ctrl Z. Aprendo. Essa é uma dos atalhos mais úteis que se tem no Word. Agora eu quero, por exemplo, refazer uma digitação. Por exemplo, eu desfiz o atalho, agora eu quero desfazer essa modificação. Então eu aperto Ctrl R. Então o texto ele voltou. Né? Então eu posso brincar de Ctrl Z e Ctrl R sem problema nenhum. Agora, como é que eu faço para ter a minha própria barra de ferramentas de acesso rápido, né? É bem simples. Você vem na barra, aperta com o botão esquerdo do mouse, esquerdo não, aperta com o botão direito do mouse, e aqui vai ter algumas opções. Você pode remover essa barra de ferramentas de acesso rápido. Bom, talvez você não goste, acha que atrapalha, que suja a página inicial, que não tem utilidade, então você pode remover. Você pode, por exemplo, mostrar na faixa de opções. Então, por exemplo, eu desci com a barra de ferramentas de acesso rápido. Né? Eu posso também subir. Eu só vim aqui, apertar o botão esquerdo e mostrar na parte acima das opções. Eu posso personalizar minha barra de ferramentas de acesso rápido. Por exemplo, eu quero personalizar. Então, eu clico aqui em personalizar a barra e aí vai aparecer essa nova aba. E, bom, aqui vocês estão vendo que essa parte aqui representa a minha barra de ferramentas de acesso rápido. E aqui são as opções que eu posso colocar na minha barra de ferramentas de acesso rápido. E aí você escolhe de acordo com aquilo que você mais usa. Se você utiliza muito a opção colar, centralizar, sei lá, eu acho centralizar algo importante. Então eu clico aqui em centralizar e coloco adicionar. Pronto, agora ele já está na minha barra de ferramentas de acesso rápido. Em compensação, eu acho que, sei lá, essa parte de abrir arquivos eu acho desnecessário. Então eu vou remover. Então estou removendo da minha barra. E aí, por exemplo, desenhar tabela relacionada ao e-mail para poder conseguir abrir artigos de e-mail. Lembrando que a parte do e-mail tem que ter conexão com a internet, mas assim, também é muito útil. Ou então fonte e as formas, assim, adicionar formas, né, inserir quebra de páginas, várias coisas assim, correções ortográficas. Eu estou fazendo um arquivo que eu tenho que entregar um arquivo totalmente corrigido. Então, para facilitar minha vida, eu estou adicionando, né, ortografia e gramática na minha barra de ferramenta. Sei lá, então isso vai variar do tipo de trabalho, de documento que você está querendo escrever e de como que você descreve, né? E aí, por exemplo, eu vou adicionar mais algumas aqui, a cor em realce do texto, para você colocar meio que um volume não, mas para você realçar o seu texto, como se fosse um marca-texto realmente, cor da fonte, não, copiar, eu acho a tecla copiar muito importante. Então aqui eu adicionei algumas e agora eu venho e aperto OK. Quando eu apertei OK, tá vendo que alterou minha barra de ferramentas de acesso rápido. Então agora eu tô com novas opções para poder facilitar minha vida. Por exemplo, essa aqui que está relacionada à ortografia, por exemplo, da cor de realce do texto. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, e automaticamente eu vou realçar meu texto, entendeu? E aí eu venho e desfaço a alteração. Aí agora, por exemplo, se eu quero justificar, eu cliquei aqui e automaticamente meu texto foi todo centralizado, né? No caso, ele foi centralizado.
E é basicamente isso. Lembrando que algumas dessas funções eles apresentam, a maioria dessas funções apresentam determinadas atalhos no teclado. Por exemplo, se eu quero centralizar, né, eu vou tirar da centralização, eu posso apertar aqui o Ctrl E. Apertando o Ctrl L, centralizou meu texto. Essa parte de atalhos de teclado a gente vai trabalhando ao longo de todas as nossas videoaulas, né? Só que assim, porque existem determinados assuntos que pedem atalhos específicos. A parte relacionada a fontes, por exemplo, é uma parte que você utiliza muito atalhos. Então, quando a gente chegar na aula de fontes, a gente vai desenvolver um pouco mais essa parte de atalhos. Só que é sempre bom falando, e como eu já disse anteriormente, eu acho que ter domínio sobre o teclado e sobre os atalhos do teclado facilitam muito o seu texto, tornam a sua escrita bem mais fácil, bem mais rápida. Né? Então, não é que tenha necessidade de sabermos todos. Eu mesmo não é que tenhamos necessidade de sabermos todos. Você pode entrar na internet, existem tabelas e tabelas com diversos atalhos no teclado, mas alguns auxiliam bastante, né? Agora eu vou tirar aqui essa parte do formatação de texto que não tem necessidade. Vou colocar sem cor, né? E eu vou descentralizar meu documento. E só vou rapidamente voltar com a minha barra para o modelo original, né? Eu venho aqui personalizar. E aí vou retirar aqueles que eu coloquei agora para explicação. Pronto. Alterei ela para o modelo inicial novamente. Então é basicamente isso, em relação à barra de ferramentas de acesso rápido. Eu separei aqui pra gente um texto que fala sobre o Enem, desse último Enem que teve em 2016, né? É um texto que eu peguei na internet, que, assim, o conteúdo é basicamente o Enem, só que é para poder demonstrar algumas coisas que a nossa interface inicial ainda nos fornece. Essa parte aqui de cima, né, a gente já conseguiu trabalhar-la toda, né? A única coisa que falta é essa parte aqui inicial, mas assim, é bem simples, né? Eu acho que todos têm noção que o X fecha o documento, essa aqui seria para restaurar um tamanho menor, minimiza, e aqui é importante, né? Se vocês querem ter um pouco de conhecimento, essa tecla aqui, ela aciona o ajuda do Word. Né? Aí aqui você tem algumas informações e o ajuda também é um bom mecanismo de você aprender a mexer no Word. Você pode acessar o ajuda apertando o F1 ou apertando o ponto de interrogação aqui em cima. Mas então essa parte aqui em cima do documento a gente já conseguiu zerá-la, né? E essa parte aqui embaixo, vocês devem ter percebido que aqui também tem algumas informações, né? O documento aqui também fornece algumas coisas. E o que representa cada um desses botões? Aqui no canto esquerdo, nós temos a barra de status. A barra de status, ela vai dar, como o nome já diz, tipo, ela vai querer dar informações sobre como está o nosso documento, entendeu? Como que está organizado o documento no momento que a gente está escrevendo ele. Então aqui, por exemplo, página 1D1, 101 palavras de idioma português. O que essa barra de status está querendo dizer? Esse primeiro ícone aqui mostra quantas páginas tem meu documento. Então, no caso, só tem uma página. Eu posso, por exemplo, eu vou copiar várias vezes o mesmo texto para poder aumentar o número de páginas, né? E vocês vão ver que agora eu tenho automaticamente ele mudou para quantas? Ele mudou para 2 páginas. Então, por exemplo, aqui eu estou na primeira página, então a primeira é de 2 páginas. Aqui agora eu estou na segunda página, então a segunda é de 2 páginas, né? Porque, para que serve isso? Primeiro, para você saber quantas páginas tem o documento, né? Sem precisar ficar contando. E para você se localizar no texto. Isso também é uma maneira de você conseguir se localizar no texto. E além disso, do lado você tem o número de palavras, né? No meu caso tem 707 palavras. Eu vou acabar com as alterações que eu fiz anteriormente para voltar para o texto original, né? Então esse é o texto original. O texto original tem 111 palavras. Agora eu vou copiá-lo novamente. 111 com 111, o Word tem que sinalizar quantas? 202 palavras. E 111 não, 101 com 101, o Word tem que sinalizar 202. E foi justamente isso, 202 palavras. E por fim é o idioma, né? Que no meu caso é o idioma português. Se eu clicar ainda nesses botões, eu vou poder ter algumas informações adicionais. Por exemplo, eu clicando no de páginas, eu também posso procurar por títulos. Porque assim, ao longo do meu documento eu posso escrever diversos títulos, né? E o número de títulos também é sinalizado pelo Word. Então ele pode dizer, ou seja, meu documento tem 10 títulos, ele vai mostrar que tem 10 títulos, né? Então, aí aqui eu estou fechando. Eu também posso clicar aqui no de palavras, e no de palavras ele dá estatísticas um pouco mais avançadas. Por exemplo, ele dá o número de páginas também, nessa parte de contar palavras. Ele dá o número de palavras, que é 101. Ele dá o número de caracteres sem contar os espaços, que no caso são 528. Ele dá o número de caracteres contando os espaços.
ele dá o número de parágrafos e o número de linhas, né? E aí, nesse caso, quando eu estou incluindo os rodapés, eu posso desincluir os rodapés, mas assim, são só dados mais estatísticos. Em relação ao idioma, se eu clicar aqui, ele vai abrir a opção de eu alterar meu idioma. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho dessas alterações do idioma, né? Existe uma aba aqui na revisão que é só para idioma. Mas aqui eu também tenho acesso à alteração do meu idioma, sem problema nenhum. E por fim, também nessa barra de status, mas só que agora no lado direito, eu vou ter as opções do módulo de leitura e o zoom do meu documento. Né? Tá vendo aqui o zoom do meu documento? É uma barrinha que você pode aumentar ou diminuir o zoom que eu dou ao meu documento. Né? Ele vai do 500 a 10% de zoom. Né? E aí você posiciona de acordo com o que você preferir. Geralmente a gente trabalha aqui nesse intermédio, que é o 100, né? Mas só que tem pessoas que talvez por problema de visão ou que quer visualizar melhor o documento, você pode aumentar, né? Sem problema nenhum, ou então diminuir. Só que vai depender realmente do que você prefere. E além disso, você tem os modos de leitura do nosso documento. Por exemplo, aqui existem 3 modos que o Word permite para facilitar minha leitura. Esse primeiro módulo, que é o módulo que eu tô, que é o módulo de impressão, ou seja, eu estou escrevendo um documento no modo de impressão. Então, da maneira que o documento está sendo produzido, é a maneira como ele será impresso. Né? Então, relacionado à margem, ao tamanho da fonte, tudo que eu estou colocando nesse texto é assim que ele será impresso, será printado. Aí, por exemplo, eu posso botar no modo de leitura. Agora, no modo de leitura, ele direcionou o meu documento para o modo de leitura. Como vocês podem ver, o modo de leitura tem um zoom especial, tem um posicionamento especial. Por que ele faz esse modo de leitura? Porque assim, se tivessem 2 páginas, eu poderia ter uma página aqui e outra página aqui. Isso facilitaria também minha leitura, né? E além disso, tem a parte do layout da web. Como assim layout da web? Né? Como o meu texto ficaria caso tivesse sido postado na web? Né? Caso ele fosse um documento de web, se eu quisesse... Porque tem muitas pessoas que escrevem artigos para serem colocados na web, na internet. Então, na web é assim que meu texto fica. Porque na web ele tem uma margem bem mais larga, né? E aí isso permite que você escreva mais coisas em menos linhas. Né? Geralmente a gente trabalha com o modo de impressão mesmo, né? Que é o mais usual. Mas aí vai depender do que você prefere da sua utilidade. E por fim, a última coisa que você também pode fazer na barra de status é você pode personalizar a sua barra de status, assim como a gente faz com a barra de ferramentas aqui de cima. E é só você vir na barra de status e apertar com o botão direito do mouse, e aqui vai vir personalizar a sua barra. E aí você pode ativar e desativar tudo que você quer colocar na sua barra. Por exemplo, a minha barra ela coloca o número de páginas, né? Eu posso tirar o número de páginas, tá vendo que sumiu? E, sei lá, eu quero botar o número de sessão, porque tem algumas pessoas que gostam de contar documento de acordo com as sessões. Sessões é um tópico que a gente ainda vai ver mais à frente, numa próxima videoaula, mas só que ela também é como se fosse a criação de novas páginas, né? Você quebra o documento em sessões e você possibilita formatações diferentes em cada uma dessas sessões. E tem pessoas que preferem contar pelo número de sessões. Pelo número de páginas formatadas, eu posso colocar também, né? E aí isso tudo vai depender de como você preferir o seu documento, né? E aí eu posso tirar o idioma, e eu posso colocar, ativar caps lock, assinaturas, né? E, por exemplo, eu posso tirar o zoom da minha barra, e aí é basicamente isso. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre os atalhos do teclado. Vocês vão ver a gente falando muito de atalho no teclado e novamente eu vou repetir, é muito importante você ter conhecimento sobre os atalhos do teclado. Né? Eu não vou falar todos os atalhos porque mais à frente a gente vai apresentando os atalhos pouco a pouco. Mas assim, vamos falar sobre os atalhos principais, né? Que são Ctrl+O, que você cria um novo documento, você percebeu que do nada aquilo que eu tinha escrito saiu, então, porque eu criei um novo documento. Né? Porque o Ctrl+L permite a criação de documentos, agora eu fiquei com 2 documentos no Word. Ctrl+W, que fecha um documento. Então, tá vendo? Eu fechei o documento que eu criei, vou criar ele novamente. Ctrl+O, abri um novo documento, Ctrl+W, fechei esse meu documento. Posso também ter o Ctrl+A, que aí eu vou abrir um documento já existente, tá vendo? Então eu vou vir nessa parte aqui de abertura e tem vários documentos do Word salvo no meu computador que eu posso abrir, né? Então é só pressionar o Ctrl+A.
Eu posso apertar o Ctrl B, que eu já falei, mas só que ele vai salvar o documento, então ele vem logo para a aba salvar. Lembrando que salvar pode ser salvar ou salvar como. Se eu quiser salvar como de imediato, é só vir apertar F12 e aí ele já vai salvar como o meu documento. Qual é a diferença de salvar e salvar como? Salvar, você salva ele apenas no Word. Salvar como, você está salvando no seu computador e você pode escolher o modo que você vai salvá-lo e dar nome ao seu documento, né? A gente vai falar um pouco disso nessa mesma aula. Além disso, eu posso apertar Ctrl P, né, que vai abrir a aba de impressão. E aqui você pode ter tudo que está relacionado à impressão. Você escolhe o tamanho da folha, você escolhe como você vai querer agrupar as folhas e a impressora que está cadastrada no seu computador. E além disso, além de poder apertar o Ctrl P, que você vê como é que funciona a impressão, você também pode apertar o Alt, Ctrl e apertar o I, que você vai visualizar a impressão, que representa isso daqui. Aqui é a parte que você está visualizando como o documento vai ser impresso, né? Existem também alguns outros atalhos, como por exemplo o Ctrl L, que você vai abrir uma caixa de comandos, né? Que ele representa a caixa de comandos, comando de buscar. Você pode escrever alguma coisa que o Word busca para você, né? E você pode apertar o Ctrl U, em que você vai localizar determinada palavra ou determinada coisa no seu documento, substituir. Por exemplo, eu quero substituir a palavra Enem por... Não, Enem não. Eu quero substituir a palavra 2016 por 2015. Então, eu vou localizar, substituir tudo. Ok, eles vão informar para mim que eles fizeram uma modificação. E se vocês repararam, aqui em cima que estava escrito Enem 2016, agora está Enem 2015. Eu venho Ctrl U novamente, agora eu quero fazer o contrário. Eu quero localizar todo 2015, que no caso seria esse aqui, e substituir por 2016. Substituir. Um item encontrado, então eles terminaram a pesquisa. Entendeu? Eu posso também vir só na parte de localização. Sei lá, eu quero só localizar alguma coisa. Eu vou localizar essa palavra aqui, Sejus, que é o nome do trabalho, né? O nome da empresa, Sejus. Então eu venho e localizar. E aí ele veio e localizou para mim. Para que serve essa parte de substituição de palavras, de localização? O nosso texto, ele tá muito pequeno, só tá com uma página. Mas vamos dizer que nós estamos falando de um texto, assim, de um artigo que tem mais de 100 páginas, né? E você, às vezes, quer procurar algo específico nesse artigo, mas você sabe que, assim, dentro dessas 6 páginas, você não sabe a página exata em que ele se encontra, mas você sabe que nele contém determinada palavra, ou determinado contexto, ou determinada frase que você está querendo procurar. Então você aperta Ctrl U, vir na parte de localização e você consegue localizar com uma facilidade. Ou então, né, você utilizou alguma palavra ou algum termo que porventura você escreveu esse termo errado, né? Não é, ou seja, um termo que não é da sua língua ou um termo muito específico que você não sabia escrever. E aí você escreveu esse termo errado e depois você percebe que escreveu errado. Em vez de ficar corrigindo um por um, você pode apertar Ctrl U, mandar o Word localizar esse termo e substituir por um outro termo. E ele vai fazer a substituição de todos esses termos que ele encontrar. Então isso evita que você necessite fazer um por um, né? E agora existem outras funções que são assim, são funções muito usuais, que é o famoso Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Z, né? Como assim? Existe o Ctrl C, que é o copiar, e o Ctrl V, que é o colar. Né? Copiar um texto, primeiro você tem que selecioná-lo. Então você selecionou. Você também pode selecionar apertando Ctrl Shift, setinha para cima. Então agora eu selecionei meu texto. Ou então eu posso vir Ctrl Shift, eu quero selecionar só a palavra explica. Então eu vou selecionando um por um e ele vai selecionando uma palavra. Agora eu quero selecionar essa linha. Aí eu selecionei e ele selecionou tudo. Entendeu? Então agora eu selecionei. Eu posso apertar Ctrl C e aí ele vai salvar no artigo dele que esse texto está copiado. Então agora eu quero descer, e eu quero Ctrl V. Então ele vai colar meu texto. Aí existe além disso o Ctrl Z, que eu já expliquei, só que repetindo novamente, ele desfaz a última alteração. Então Ctrl Z, ele vai desfazer essa minha nova colagem. Só que existe também o Ctrl R, que ele vai refazer o que eu desfiz. Então o Ctrl Z ele desfaz e o Ctrl R ele refaz. Além disso, existe o Ctrl X,
que é o Ctrl X? O Ctrl X é o recortar. Diferente do colar, o Ctrl X, ele copia esse texto, mas só que ele desfaz o texto. Então, por exemplo, eu selecionei aqui, eu apertei o Ctrl X. Ele copiou esse meu texto, só que ele desfez esse meu texto. E agora eu quero colar ele um pouco mais abaixo. Então eu só vim Ctrl V novamente, então ele colou. Né? Por exemplo, eu tô apertando Ctrl Z, né? Pra desfazer tudo. Agora, assim, eu tô com esse texto aqui. Mas eu não quero mais que ele fique no início dessa página, eu quero que ele fique no meio. Então eu seleciono ele, aperto Ctrl X, o Ctrl X copiou, mas desfez o texto que existe. Eu desço, agora eu quero aqui no meio da página. Agora eu aperto o Ctrl V, então o texto está localizado agora no meio da página. E além disso, por fim, existe o Ctrl T. O Ctrl T, ele seleciona tudo do documento. Desde que seja um documento com uma página, um documento com 100 páginas, um documento que contenha tabela, um documento que contém imagem. Se eu apertar o Ctrl T, ele vai selecionar todo o meu documento. Esses, assim, são os principais atalhos do teclado, né? E, assim, são os mais gerais, que servem para qualquer tipo de atividade que você está fazendo no Word. Mas existem atalhos um pouco mais específicos e também muito úteis, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Por fim, a última coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa videoaula é em relação à parte de salvar um documento. Né? A gente já viu os atalhos para você poder atingir a região de salvar, que é o Ctrl B, ou então você aperta o F12 diretamente, que ele vai direcionar logo para o salvar como. Mas eu posso vir aqui em arquivo, e aqui em arquivo eu vou ter o salvar e salvar como. Qual é a diferença de cada um deles? O salvar como o nome diz, você é uma opção em que você vai poder alterar a forma em que você quer salvar o seu documento de Word. Como assim a forma que eu quero salvar meu documento de Word? Eu posso fazer um documento no Word, mas só que na hora de salvar, eu posso salvá-lo como imagem, eu posso salvá-lo no modo de PDF. Ou seja, o que é PDF? PDF é uma sigla que significa que aquele documento ele foi salvo de uma maneira em que ele não pode ser alterado. O documento do Word, se você envia para alguém, essa pessoa, tendo acesso a esse documento, fazendo o download, ela consegue alterar seu documento. Agora, se você mandar na forma de PDF, ela não vai conseguir alterá-lo, né? O documento ele vai se manter intacto. A única coisa que ela pode fazer é copiar, só que ela não vai poder fazer nenhuma alteração no seu documento. Então, vai depender da sua utilidade. E aí, já o salvar, ele apenas salva o documento, você direciona o nome e acabou. Vamos agora aqui no salvar como para a gente ver como podemos fazer essa parte do PDF. Você vem em salvar como, você tem que procurar. Procurar o quê? Você tem que procurar onde é que você quer salvar seu documento. Então ele vai abrir essa janela que representa essa aba que vai direcionar assim pro seu computador. Eu quero salvar o documento em documentos, né? E aí eu quero salvar o nome como aula 1. O tipo de documento está como documento de Word. Só que eu posso, por exemplo, salvar em PDF. Agora eu estou salvando meu documento em PDF. E aí eu vou e salvo meu documento em PDF. Salvei meu documento em PDF. Beleza. Agora, abriu meu documento em PDF. Esse meu documento salvo em PDF, na verdade não roda mais no Word, roda em outro programa que é o Adobe. Né? E vocês podem ver que assim, eu não consigo apagar, eu não consigo fazer nenhuma alteração com o meu documento. A única coisa que eu posso fazer é realmente alterar o zoom, né, e imprimir meu documento. De resto, ele é um documento intacto que eu não posso fazer nenhuma alteração. Fechei e agora voltei para a página do Word. Agora eu quero salvar como... sei lá. Deixa eu ver aqui na aba, você desce aqui... Eu quero salvar na forma da versão do Word 97 2003. Você lembra que eu falei para vocês que no início da aula que o Word existem várias versões? Então, por exemplo, se eu tenho um Word 2010 e fiz um programa no Word 2010 e eu mandei para uma pessoa esse arquivo e a pessoa tem em casa não tem o Word 2010 e no caso ela tem um Word mais antigo, como por exemplo o Word 2007, quando ela for abrir o documento nesse Word dela, esse documento ele vai passar por certas alterações. As alterações elas podem ser pequenas ou podem ser muito, muito visíveis e podem desformatar todo o documento. Até que do Word 2007 para o Word 2010 não tem tantas diferenças significativas que vão
a fazer você perder muitas coisas. Mas imagina você estar no Word 2016, que é o Word mais recente, fez um documento e mandou para uma pessoa que tem em casa o Word 97. As diferenças são absurdas, são gritantes. Então, quando a pessoa abrir um documento do Word 2016 no seu Word, que é o Word 2097, o documento vai vir todo desconfigurado. Então, qual é a solução? A solução é que você pode salvar diretamente numa forma de Word 97. E aí você salva e não tem problema nenhum. Entendeu? Aí, pronto, agora aqui, eu salvei, eu vou colocar também o mesmo nome, aula 1. E agora eu vou salvar aqui na parte de documentos na forma de Word 97. E eu salvei na minha forma de Word 97. Agora, por exemplo, eu posso vir aqui, se quiser, venho nos meus documentos. E aqui está o Word salvo na forma dele de 97, aula 1. Vocês podem ver que existem outros documentos de Word, entendeu? E esses outros documentos de Word, eles estão na forma do Word 2013. Então você vê que existe até uma diferença no design de um para o outro, né? Eu acho que basicamente é isso, né, em relação a salvar. Você pode, existem realmente outros métodos, assim, você pode vir a salvar no modelo, tipo, a diferença do documento de Word de 97 para o modelo do Word 97, por exemplo, é que o documento do Word você precisa ter o Word 97 instalado no seu computador, o modelo você não tem necessidade. Você pode salvar na forma do Word XP, do documento XP. Você pode salvar na forma de página da web. Você lembra que eu falei daquele módulo de leitura que é a página da web? Então você pode salvar na forma de página da web, né? E aí vai depender da forma que você quer salvar seu artigo e como você quer rodar seu artigo. Os mais famosos, assim, os que a gente mais utiliza realmente são essas outras versões do Word que muitas pessoas utilizam para possibilitar que o artigo seja aberto em demais computadores, e o modelo PDF. O modelo PDF que possibilita que você salve o documento e esse documento não tenha alteração. Por hoje foi só isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa aula foi uma aula mais introdutória mesmo, que trabalhamos bem sobre essa parte de interface. Como eu já disse, uma maneira boa de você descobrir um pouco mais sobre essa interface é fuxicando as coisas, vai clicando, vai lendo, vai buscando, clica no botão ajuda, que é uma solução, né? E qualquer dúvida a gente vai esclarecendo, qualquer dúvida mais específica a gente vai esclarecendo ao longo das demais videoaulas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e que tenham aprendido também, né? Então por hoje é só e ficamos para a próxima aula.